A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início a mais uma pré-aula das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2022, a revista dos adultos, a lição de número 6, e o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A nossa lição é a lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Eu já gostaria de lermos o texto áureo que nos diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A verdade prática nos diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Leitura bíblica em classe está registrada em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 a 24. Os tópicos da lição nessa aula são 4 tópicos e a gente teve que prestar uma atenção, porque é uma lição bem extensa. E os tópicos: o primeiro é a família e o projeto de Deus, fundamentos da família cristã, as sutilezas da nova configuração familiar, princípios bíblicos para uma família sólida. Os objetivos são abordar a família como um projeto especial de Deus, elencar os fundamentos da família cristã e esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E 4, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Devido a lição ela ter muitos tópicos, eu fiz a síntese em 2 tópicos, tentando abordar os assuntos mais importantes dentro da lição, que tem como primeiro propósito, o primeiro tópico, a gente trabalhar na questão da família dentro de uma perspectiva bíblica, dentro da revelação que o Senhor fez no Antigo Testamento, então como que ela é formada. E, de novo, o livro que eu estou usando como base é o livro tema do pastor José Gonçalves, que eu estou usando como base para poder te dar um subsídio nessa lição específica. A introdução, que é a citação do livro do pastor José Gonçalves, ele traz um entendimento muito interessante. Ele pega a família e a sociedade no Antigo Israel, e eu achei muito interessante essa citação que ele faz, e eu gostaria de ler, que diz assim: de acordo com Wolff, 2017, que é uma citação de um livro, ele nos diz: no Antigo Israel, o indivíduo vivia firmemente inserido no grupo de sua família e, consequentemente, do seu povo. Quando era posto de lado ou tornava-se solitário, acontecia alguma coisa anormal, senão ameaçadora, mas finalmente também necessária para o ser humano se tornar humano. Mostra como se dava essa estrutura social no Antigo Israel e como isso se torna importante na compreensão do seu valor antropológico. Descreve o que chama de pequena sociologia do Antigo Israel, como se segue. Em primeiro lugar, no Antigo Israel, o indivíduo é membro de sua família, que é chamado casa ou casa paterna. Dessa forma, até 4 gerações podiam conviver nessa grande família. Tem um outro parte que ele achei interessante, que ele coloca: se for considerado o grande número de filhos, já que um israelita com 20 anos facilmente era pai, com 40 anos avô e com 60 anos bisavô, e que os irmãos mais novos do chefe de família junto com seus descendentes podiam fazer parte de uma grande família, entendemos facilmente que essa grande família fornecesse 50 homens ao exército. E o que eu acho interessante nessa citação que ele faz na estrutura da família do Israel no Antigo Testamento. Ele pega a estrutura familiar e vai falando dos pequenos grupos. Quando a gente olha para a revelação bíblica, e é interessante a gente ver
partindo da ideia que ele cita aqui, a estrutura da sociedade antiga, no antigo Israel, pegando como exemplo Noé, a gente já vê como que Deus ele já vai se revelando através da estrutura familiar revelada. A gente vê Noé, uma família onde Deus se manifesta, uma estrutura familiar. Quando a gente vai vendo o desenvolvimento, assim, citando só, principalmente as famílias mais importantes, vamos dizer assim, que tem no relato bíblico, a gente vai ver esse desenrolar na família de Abraão, e a gente vai vendo a estrutura familiar, usando a própria família de Abraão, a gente vai ver como que ele e sua esposa eles vão formando um núcleo familiar, e esse grupo vai se tornar um clã. Isso é muito evidente quando a gente vê, por exemplo, Abraão saindo com os 318, aí você vê ali que o núcleo familiar não era só o esposo e a esposa, mas os filhos, os servos, todas as pessoas que faziam parte no clã. E quando a gente vai vendo o desenrolar da revelação, a gente vai ver isso também na família de Isaac, e vai ficar muito mais evidente na família de Jacó, porque de Jacó a gente vai ver os patriarcas, 12 patriarcas, e quando a gente vê toda a narrativa de até chegar em Êxodo, a gente vê a configuração do povo de Israel. E aí um livro muito bom, um livro de Números, a partir do capítulo 6, a gente vai ver nessa questão dos clãs, como que os clãs eram constituídos de pequenos grupos familiares. Então a estrutura do Antigo Testamento, ela é dentro da revelação bíblica, ela mostra como que Deus trabalhou com as famílias e até se projetava, vamos assim dizer, no povo de Israel. E uma coisa interessante do povo de Israel é a unidade. Uma coisa muito interessante é mostrar essa unidade do povo, que manifestava, vamos dizer assim, um projeto de Deus, mas como que Deus trabalhou dentro dessa estrutura familiar. E a gente vai vendo esse desenrolar no Antigo Testamento. É muito evidente, isso salta aos olhos quando a gente olha para a estrutura do Antigo Testamento. A revista, ela vai trabalhar, vamos dizer assim, em o primeiro tópico, que fala a família de projeto de Deus. Então ela vai trabalhar no primeiro subtópico com uma instituição divina, e o segundo tópico vai trabalhar com uma célula máter da sociedade. Então, no primeiro subtópico, a família como um projeto de Deus, a base, quando Jesus é questionado em relação ao adultério, mas aí ele dá uma resposta, e ele diz: portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Isso em Mateus 19, versículo 6, parte B, quando ele fala da instituição, ele fala da família no seu começo. Então, o que Deus juntou, ou seja, a Deus, ele instituiu a família como uma instituição divina. E ela, como instituição divina, ela é o que sustenta toda a sociedade, ela é a base da sociedade. E aí, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. E aí, de novo, a gente vê em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só. Então, na estrutura bíblica, a gente vai ver a família como uma instituição divina, criada por Deus, e a gente vai ver essa mesma, como família, como projeto de Deus, ela é a base de todo o contexto social. E aí, como foi dito anteriormente, a gente viu que a própria configuração, vamos dizer assim, do povo de Israel, com as 12 tribos, e cada tribo, quando a gente vai olhar, principalmente nas genealogias, livro de crônica, ou o próprio livro de Número, quando vai falar sobre as famílias, a própria citação dos levitas, a gente vai ver que tem as tribos,
e dentro das tribos você tem os clãs, e dentro dos clãs você tem a família. Aí você vai ver a família, ela vai constituir um grupo que forma a sociedade, e que isso é o que vai trazer a unidade dentro da sociedade, principalmente no Israel bíblico no Antigo Testamento. Então, essas duas, família como projeto de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, instituição divina, e o segundo ponto, ela é a célula que mantém matriz da sociedade, ou seja, ela é a base de toda a sociedade. Então, toda a sociedade onde a família ela é desfigurada, você vai ter um colapso, você corre um risco de ter um colapso na sociedade, porque ela é a base, ela foi constituída, ela foi instituída por Deus. Prosseguindo aí, então a gente vai trabalhando um pouco aqui no Antigo Testamento, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, o termo usado para se referir à família é oikos, que equivalia a oikia. E aqui é o sentido de casa, família, e esse termo era entendido como sinônimo de casa do pai e se usava para se referir aos habitantes de uma casa, incluindo os serventes e qualquer outro dependente no contexto da igreja primitiva. A família se reveste especial importância. Quando nós vamos ver no Novo Testamento, na revelação bíblica, aí a gente vai olhar essa também configuração, porque a igreja ela nasce dentro de um contexto judaico, e a gente vai ver essa mesma ideia da família como casa. E aí a gente, quando olha para Atos, a igreja de Atos, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver essa configuração, a gente vai ver como que as famílias têm uma importância muito grande, como que a igreja ela nasce no meio das famílias, e ela continua a ser multiplicada nas famílias. Então a gente vai ver que os irmãos se encontravam nas suas casas, e essa configuração, esse contexto do Novo Testamento, ela é importante para mostrar como que a família é importante dentro da revelação. Então é evidente que dentro tanto do Antigo como do Novo Testamento, a família como um projeto de Deus, ela é muito evidente, é muito claro, isso salta aos olhos. Só a gente lê as referências bíblicas em Romanos 16, 23, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15. Então, no ambiente familiar acontecia, por exemplo, várias conversões. Então, isso é muito forte quando nós lemos o livro de Atos, por exemplo. A gente vai ver essa ideia da igreja crescendo nas casas. Então, a família como projeto de Deus dentro do Novo Testamento salta aos olhos. Então, aqui no primeiro tópico, a gente vai trabalhar todo o contexto bíblico no Antigo Testamento e no Novo Testamento para mostrar que a família ela tem uma importância muito grande dentro do contexto bíblico. Então, vários textos bíblicos vai mostrar isso. E aí a gente poderia fazer rapidamente uma linha do tempo. A gente vai ver que Deus sempre se manifestou no meio de famílias, desde o próprio Adão e Eva, o próprio Noé, o próprio Abraão, os patriarcas, e do Novo Testamento a gente vai ver Jesus nascendo numa família, Maria e José, a gente vai ver o núcleo familiar. Então essa ideia no contexto bíblico ela é muito forte. Então o primeiro tópico é para mostrar essa ideia da família como um projeto de Deus. E se a gente for ver, continuar, a gente vai ver, e eu queria só ler uma parte no finalzinho aqui. Nessa passagem o marido é responsável pela saúde física. Lá no finalzinho, que eu quero, nos escritos paulinos há muitos ensinamentos sobre a família. A ética no lar é descrito em Efésios 5 e 6 e Colossenses 3, 4. Nessa passagem o marido é responsável pela saúde física, emocional e religiosa e psicológica da esposa. A submissão da esposa ocorre no contexto do casamento. As esposas são chamadas para administrar a casa como tais. As esposas eram responsáveis por dar conselhos e orientação à família. 1 Timóteo 5,14. Paulo, quando ele vai trabalhar
nas suas epístolas, ele, principalmente na epístola de Efésios, eu particularmente gosto muito dessa epístola, a partir do capítulo 5, porque Paulo vai mostrar como que funcionava um lar romano, vamos dizer assim, como que funcionava um lar romano, e aí como ele vem trabalhando a questão de quando Jesus entra na vida do indivíduo, e aí ele mostra toda a estrutura. Ele trabalha na estrutura do marido, depois da esposa, depois ele trabalha da relação dos pais com filhos, e interessante que ele vai trabalhar, ele vai levar essa mesma, ele vai estender isso para no caso, o senhor e o escravo, e aí é interessante isso no Novo Testamento, por causa da estrutura da sociedade da época. Então, o mesmo pai que tem a sua família, ele é responsável vamos dizer assim, pelos escravos. Então, essa estrutura familiar, e Paulo mostra, e o que é curioso, ele mostrar a importância da unidade dos indivíduos da família. E quando ele cita, por exemplo, ele vai falar em Efésios que assim, filhos, honrem o seu pai e sua mãe para que viva bem. A gente olha isso e fala assim, é só uma promessa para viver bem, para ter uma boa vida, vamos dizer assim, espiritual, mas não é bem isso. Se a gente olhar bem, por exemplo, se os filhos eles obedecem obedecem os seus pais, ou obedecem a Deus, vamos colocar assim, e eles obedecem seus pais, logicamente que dentro da sociedade, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai estudar, ele vai levar essa formação para o seu ambiente social, e isso vai causar um impacto. Então ele vai ser um bom aluno, essa pessoa vai ser um bom aluno, ele vai ser um bom profissional, e isso vai se multiplicar, isso vai se replicar na sociedade, e isso vai ser benéfico. Então, uma família bem estruturada, trabalhando dentro dos padrões bíblicos, dentro do projeto estabelecido por Deus, inevitavelmente a sociedade vai ser beneficiada por isso. Então, esses exemplos do primeiro tópico, como família como projeto de Deus, que foi instituído por Deus, e ela tem um papel significante, e eu vejo hoje as pessoas falam assim, a gente sabe que a família está sob ataque, e só que assim, ela estando sob ataque, a família não vai ser destruída, porque ela é uma instituição que foi criada por Deus. Só que membros da família, os membros da família, a própria família, ela pode sim sofrer, porque não é porque ela é uma instituição que foi formada por Deus que ela não está sujeita aos ataques. Mas o primeiro ponto que a gente tem que dar ênfase aqui nesse primeiro tópico é a importância da família como projeto de Deus. E como que nós como igreja, nós vamos formar a nossa família, como que nós vamos viver como esposo, como esposa e como filhos. Então, a forma bíblica que nós vivemos, isso vai causar um impacto benéfico para a própria família e, consequentemente, para a sociedade. Então, o síntese do tópico a família é uma instituição divina e, por isso, é a célula máter da sociedade. Então, ela é a base de tudo. Ela é a estrutura que segura a sociedade. Uma coisa interessante, né? Famílias saudáveis, igrejas abençoadas. O segundo tópico aqui, eu chamo a atenção porque ele é muito mais denso, ele tem muito mais conteúdo e aí eu vou dar só uma pincelada em muita coisa, em algumas coisas, e uma coisa que eu vou tentar trabalhar de uma forma bem resumida é a questão da ideologia de gênero, mas eu já quero deixar para os irmãos que ao final, nos slides, eu deixei uma série de referências de fontes consultadas. Então vai ter site, vai ter canais do YouTube, vai ter muita reportagem. Então os irmãos que quiserem podem clicar lá e você pode pesquisar. Então lá tem muita coisa que eu pesquisei, que foi até de um material que eu fiz uma palestra sobre o cristão e a ideologia de gênero. Então lá tem muito conteúdo, então os irmãos fiquem à vontade para poder pesquisar. Então eu fiz um resumo aqui, eu peguei, como são 4 tópicos, eu peguei
os 3 tópicos e fiz um só aqui no 2. E aí eu vou tentar ver o que a gente vai comentar. Então tem muitos slides, eu vou passar pelos slides e vou dar uma pincelada para tentar fazer uma exposição aqui, dar um conteúdo que você posteriormente possa fazer a sua pesquisa, a sua consulta. Então, o tópico 2, ele diz o fundamentos da família cristã, onde ela se fundamenta, e aí nós temos o casamento monogâmico e heterossexual, e o casamento dissolúvel e confessional, casamento entre pessoas do mesmo sexo, e aí a sexualidade não binária, que está inserido dentro do terceiro tópico, que seria a sutileza da nova configuração familiar, que a gente poderia falar de várias coisas, mas onde eu vou trabalhar mais é no subtópico 3 aqui, que é a sexualidade não binária. 2. O fundamento da família cristã, a sutileza da nova configuração familiar. Uma abordagem bíblica sobre o sexo macho e fêmea. Uma coisa interessante que para a gente trabalhar, principalmente a partir do tópico 3, como que a gente vai entender e trabalhar essa questão, por exemplo, como que eu vou dar uma resposta bíblica para as novas configurações de família que tem se acontecido na nossa época. É uma coisa muito simples, eu voltar para o texto bíblico, Gênesis 1 e 2, e dentro do que Gênesis 1 e 2 me ensina, eu vou replicar isso, porque é a base de tudo isso aí está em Gênesis 1 e 2. Então ali está a configuração, tá? O fundamento da família que Deus fez como instituição. Então, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e versículo 27, diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então o texto bíblico, ele é muito evidente, ele salta aos olhos e ele deixa muito claro como que Deus configurou, como Deus criou a família. Ele criou um homem e uma mulher, macho e fêmea. Isso é muito tá escrito no texto bíblico e não sei se eu vou conseguir, mas na questão linguística isso é muito mais forte, muito mais evidente. Então, se eu pego um recurso da revelação bíblica, o próprio texto, e quando eu vou para pegar a referência linguística, fica muito mais claro ainda. Então, depois os irmãos podem ler os slides, e nos slides vai estar bem detalhado. E a gente pode citar Gênesis 1, 28, Gênesis 5, 1 e 2, e diz assim: esses relatos dos descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, formou semelhante a ele. Criou os homens e mulher, quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Então, esse texto é muito interessante, mas a gente não presta atenção. Aí ele diz assim: criou os seres humanos. E como que ele criou os seres humanos? O texto vai dizer homem e mulher. Então, os seres humanos, a humanidade, aí o texto, quando vai fazer a síntese, eu estou citando aqui na NVT, ele diz assim: e chamou de humanidade. Então, na concepção de Deus, na criação de Deus, o que seria a humanidade? O que a humanidade ela é constituída? De homem e mulher. Então, o texto bíblico é muito claro. Então, particularmente, eu não vejo muita dificuldade para trabalhar essas questões. Então, a maneira de a gente rebater hoje as famílias que têm se configurado é o próprio texto bíblico, por si só. Não tem outra, não existe malabarismo. É eu pegar o texto bíblico, trabalhar e inculcar isso dentro da comunidade, dentro da igreja. Então, para que os irmãos possam entender. Aqui eu vou passar rapidamente só a questão da imagem mesmo. A própria palavra macho e fêmea, a ideia que dá na questão linguística é o que? É um encaixe. Eu até fiz questão de colocar uma tomadinha, macho e fêmea, então a ideia é o encaixe. Essa questão de se unir, de os dois formar um só. Então a própria linguística, o próprio termo no hebraico, ele dá essa ideia. E a questão que quando a gente vai percorrer na Bíblia, quando Jesus é questionado e ele vai falar o quê? Quando ele fala da família, ele vai citar Gênesis capítulo 1, 27 em diante como referência que Deus
estabeleceu. Ó, vocês não leram na Escritura, respondeu Jesus, eles disseram que o desejo do primeiro, o Criador, fez homem e mulher. Então, Jesus recorre à questão do princípio para mostrar qual é o ideal de Deus para a família, vamos assim dizer. E aí, eu vou dar uma acelerada aqui e Efésios 5:21, também eu já trabalhei isso. Outra coisa interessante, irmãos, é trabalhar Efésios, principalmente a partir do capítulo 5, Efésios e Colossenses. Então, são textos muito ricos para a gente trabalhar qual é a ideia, como que a família era constituída no primeiro século e como que é o modelo de igreja para nós cristãos. Então, Paulo trabalha muito isso em Efésios, a partir do capítulo 5 e também em Colossenses capítulo 3 e 4. Aqui é uma citação que eu fiz do Timothy Keller. É muito interessante isso daqui, que ele vai pegar a ideia de macho e fêmea e ele vai trabalhar isso como que a própria palavra em si, e ele vai mostrar que dentro da revelação de Deus, quando Deus vai se revelar, pegando essa ideia de imagem e semelhança de Deus, Deus vai usar muitas referências em relação, por exemplo, à mulher. Então, Deus vai, quando a mãe, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei. Então, ele pega a ideia do sentimento de uma mulher e essa é uma referência que Deus usa para ele mesmo. A dos homens, acho que não é então, porque a Bíblia mostra Deus como guerreiro, enfim. Então, o homem não tem, mas a questão da feminina, o sentimento feminino, esse comportamento, Deus usa muito isso também para mostrar o sentimento dele dentro da revelação. Então isso é muito interessante depois os irmãos pegar e dar uma lida aí nas referências que estão aí. Essa questão aqui eu vou dar uma passada muito rápida, porque a revista ela trabalha essa questão da ideologia de gênero, ainda que seja bem resumido, mas a Judith Butler ela é hoje a grande pensadora dessa ideologia. Então, falar sobre ideologia de gênero não tem como não pesquisar o conteúdo dela, os materiais dela. Então, até tem um livro aí, que é o Problema de Gênero, que é o primeiro livro dela. E o que é interessante desse primeiro livro? Nesse primeiro livro, ela vai trabalhar o que é o conceito de gênero. Então, o gênero é uma construção cultural, consequentemente não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o próprio gênero vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, o homem e o masculino poderiam significar tanto um corpo feminino quanto um masculino, mulher e feminino, tanto o corpo masculino quanto o feminino. Então é aqui como ela define gênero. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer? Para a Judith Butler, o gênero é fluido. Então, dentro do conceito dela, pegando o que ela diz aqui, hoje a gente sabe que tem vários gêneros, depois eu vou até dar uma passelada rápida. Mas no conceito dela, o gênero é fluido, a pessoa vai ser o que ela quiser. Então, o gênero não é definido. Então, a pessoa pode nascer homem e ele diz assim, olha, eu me sinto uma mulher. Então, ele vai dizer, eu nasci num corpo errado. Então, dentro do conceito dela, seria isso, mas não só isso. É fluido. A pessoa pode ser qualquer coisa. Então, hoje, os irmãos que pesquisar vai ver que o gênero não está só na questão da sexualidade. As pessoas estão dizendo que são coisas. Tá? Então, não é só na questão da cidade, da questão do ser humano, vamos dizer assim. Hoje tem pessoas que já dizem que são coisas e até animais. Então, por exemplo, esse slide vai mostrar que em Nova York passa a reconhecer 31 gêneros diferentes. Isso quando eu pesquisei, na época que eu pesquisei. Hoje eu nem sei qual é a quantidade. O próprio Facebook ele deu 56 opções. Também na época que eu pesquisei, não sei quantos gêneros tem hoje. E, por exemplo, isso aí é uma questão que eu disse. Aqui, essa moça ela não se identifica com a questão do gênero humano. Ela acha que ela, no caso aí, ela é um gato. Então, para você ver para onde a ideologia vai levando. Então, e tudo isso começa aqui,
nessa declaração e plataforma de ação da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, em 1995. Aqui, para os irmãos que querem pesquisar um pouco mais, que querem buscar um pouco mais, é onde tudo começa. E o que é interessante, o material usado aqui é o livro da Judith Beth. É o livro que vai dar a base, sustentação filosófica, social, e vai ser usado como instrumento político para poder ser implantado, e é onde tudo que começa. Também, por exemplo, a gente vê hoje nas mídias a questão trabalhando, explicando como que é a questão dos gêneros, a questão dos termos, o que significa. Tá? Então, eu deixei aqui, isso aqui também foi algo consultado. Então você vai ver que hoje as próprias mídias trabalham para poder trabalhar isso na mentalidade das pessoas. Então eles vão explicando como é que cada gênero funciona. Isso aí também eu deixei para como consulta. Aí você tem o gênero fluido e aí tem a questão do gênero binário. A pessoa não se identifica com nenhum tipo de, nem como homem, nem como mulher, nem transexual. Ele não se define. Ele pode ser uma coisa, depois não pode ser mais. Então para onde essas ideologias vão levando. E síntese do tópico. Então, a monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Então aqui é o fundamento. Então aqui onde eu vou trabalhar Gênesis 1 e 2. E aí Efésios 5, Colossenses. Então esses textos são textos de sustentação bíblica para me mostrar como que é a família segundo o projeto de Deus. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. E a conclusão, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, vimos que a família está sob ataque, desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal, até mesmo necessário, para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé, uma vez que foi entregue a Satanás. Então, no último tópico, ele vai dizer como que o cristão ele luta contra isso. Educação. Nós, como pais, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós que somos responsáveis por educar a nossa família, por educar os filhos. Então a educação tem que partir da gente. Então nós que devemos, dentro dos parâmetros bíblicos, trabalhar esses conceitos. Então como é que eu luto contra isso? É eu trabalhando dentro do meu lar, dentro da minha família, ensinando as novas gerações como que elas devem se comportar dentro de um conceito bíblico, teológico, e aí que a gente vai proteger a nossa família. Amém, meus queridos? E então aí está a obra consultada do pastor José Gonçalves, o livro base, né, o livro do trimestre. Então aqui está todas as fontes consultadas que eu deixei, os sites, tem fonte de jornal, então fica aí para os irmãos para poder consultar. Então, eu não me apresentei no começo, né? Evangelista Cavalcante, eu congrego aqui na Sopro Divino em Mauá, e espero que você tenha gostado, que tenha sido abençoado e edificado, e contamos aí com os irmãos que possa curtir os nossos vídeos, comentar, tá? Compartilhar, e fique com Deus em nome de Jesus. Amém.